Fala, meu povo da opinião esportiva, 1º de janeiro de 2024. Mais nesse vídeo vai falar da última semana de 2023 nos esportes. Sim, teve notícias, teve eventos acontecendo, teve partidas de basquete, de futebol acontecendo pelo mundo. Poucas, mas tiveram. Então vamos começar com o basquete. O basquete não para, porque é só um Natal, Ano Novo, segue, tanto no Brasil quanto nos States. Começando pelo Brasil, né? Nosso país amado aqui. O Paulistano venceu o Mogi por 92-68. O Minas venceu por 84-55 o time do Caxias. Pato Basquete, 79-63 no União Corinthians. Unifacisa, 93-69 no Brasília. Basquete Cearense, 87-76 no Cerrado. O Flamengo, 88-83 no Pinheiros. São Paulo, 78-74 no São José. O Vasco, 80-78 no Corinthians. O Franca, 97-75 no Bauru. O Paulistano, 92-79 no São José. O Minas, 95-71 no União Corinthians. O Flamengo, 95-72 no Corinthians. Unifacisa, 92-80 no Cerrado. Basquete Cearense, 83-73 no Brasília. O Pato, 78-74 no Caxias. O Mogi, 63-61 no São Paulo. E o Botafogo, 88-84 no Pinheiros. A classificação está a seguinte, né? Flamengo, Minas, Franca, Vasco, Paulistano, Unifacisa, Basquete Cearense, Bauru, São José, Corinthians, São Paulo e Pinheiros, Pato, Caxias, Botafogo e União Corinthians, Cerrado, Brasília e Mogi. Essa é a classificação do NBB até o momento. Lembrando que no basquete tem playoffs, tá? Então não é pontos corridos. NBA, né? Deu certinho aqui, beleza. O Dallas Mavericks, começando com os jogos da terça-feira, e o Phoenix Suns, a gente falou no vídeo da semana passada, foi o jogo de Natal, que acabou, como no Brasil começou depois da meia-noite, ele se encaixou com um jogo de terça-feira, mas ele foi um jogo de segunda, a gente tratou lá, mas o Dallas venceu o Phoenix. Beleza. Brooklyn Nets venceu por 118-112 o Detroit Pistons, o que aumentou a sequência de derrotas em Detroit, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. O Orlando venceu por 127-119 o Washington Wizards. O Chicago Bulls, 118-113 no Atlanta Hawks. O Oklahoma City Thunder, 129-106 no Minnesota Timberwolves. Utah Jazz, 130-118 no San Antonio Spurs. Memphis Grizzlies, 116-115 no New Orleans Pelicans. O Indiana Pacers, 123-117 no Houston. Portland, 130-113 no Sacramento Kings. Os Clippers, 113-104 nos Hornets. O 76ers, 112-92 no Orlando Magic. O Toronto Raptors, 132-102 no Washington Wizards. O Milwaukee Bucks, 144-122 no Brooklyn Nets. O Oklahoma City Thunder, 129-120 no New York Knicks. O Houston Rockets perdeu para o Phoenix Suns 129-113. E o Cleveland Cavaliers 113-110 no Dallas Mavericks. Quinta-feira, Boston Celtics aumentou a sequência de derrotas do Detroit Pistons 128-122. O Pacers, sequência de derrotas foi a maior da história da NBA. Foi porque vocês vão ver que vai acontecer alguma coisa essa semana aí. O Pacers 120-104 no Chicago Bulls. Os Pelicans 112-105 no Utah Jazz. Minnesota Timberwolves, 118-110 no Dallas Mavericks. E os atuais campeões do Denver Nuggets, 142-105 no Memphis Grizzlies. Na sexta, o Miami Heat derrotou o Golden State Warriors por 114-102. O Spurs, 118-105 em Portland. Lakers, 133-112 no Charlotte Hornets. Os Wizards, 110-104 no Brooklyn Nets. Orlando Magic, 117-108 no New York Knicks. Boston Celtics, 120-118 no Toronto Raptors. O Sacramento Kings, 117-110 no Atlanta Hawks. Os Bucks, 119-111 no Cleveland Cavaliers. 76ers,
131-127 em Houston. Oklahoma, 119-93 em Denver. E o Phoenix, 133-119 em Charlotte. Jogos do sábado. O Portland venceu por 134-128 o San Antonio. Clippers, 117-106 em Memphis. Utah, 117-109 em Miami. E o Detroit Pistons pôs fim a uma sequência de 28 derrotas quando venceu o Toronto Raptors por 127. Essa é a maior sequência de derrotas da NBA. Né? O Indiana Pacers, 140-128 no New York Knicks. Minnesota, 108-106 em Los Angeles Lakers. Bulls, 105-92 no 76ers. Mavs, 132-122 no Golden State Warriors. E jogos de domingo. O Hawks, 130-126 em Washington. Oklahoma, 124-108 no Brooklyn. Pelicans, 129-109 nos Lakers. Boston, 134-101 em San Antonio. Sacramento, 123-92 em Memphis. E o Phoenix, 112-107 no time de Orlando. E o Detroit Pistons teve a maior sequência de derrotas da história da NBA, que foram 28, igualando o time do Philadelphia 76ers, que fez isso em 2015 em 2 temporadas, né? Ele pegou a reta final de uma e o início da outra. O Detroit é a maior sequência de derrotas em uma única temporada da NBA de forma consecutiva. Não é a maior sequência de derrotas da história dos esportes americanos. Isso pertence ao Chicago Bears, o Arizona Cardinals. Os Cardinals, Chicago Cardinals, algo assim, da NFL, mas lá nos anos 40, né? Então, muito tempo. Não tinha nem o Super Bowl ainda, a NFL não estava nem unificada com as duas ligas. Mas da NBA é a maior sequência de derrotas da história em uma única temporada, um recorde que nenhuma equipe quer, e todas as outras 29 franquias esperam que esse recorde fique o máximo possível com o Detroit, e que se for quebrado, seja quebrado pelo próprio Detroit Pistons, né? É algo que é um recorde que ninguém quer na liga. A gente falou de NFL, mas vamos antes falar da classificação. Né? Em primeiro lugar, Boston no leste, né? Boston Celtics, seguido de Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, Miami Heat, Orlando Magic e o Cleveland Cavaliers são os times que estão indo para os playoffs do leste, indo para o play-in. Indiana Pacers, New York Knicks, Brooklyn Nets e Chicago Bulls estão sendo eliminados. O Atlanta Hawks, Toronto Raptors, Charlotte Hornets, Washington Wizards e o Detroit Pistons. Do lado oeste, o Minnesota Timberwolves lidera a liga, seguido de Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Sacramento Kings e o Dallas Mavericks. Estão indo para o playoffs. Play-in estão New Orleans Pelicans, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers e Houston Rockets. Estão sendo eliminados o Golden State Warriors, Utah Jazz, Memphis Grizzlies, Portland Trail Blazers e o San Antonio Spurs. E uma troca agitou a liga essa semana. O A.J. Barrett trocou Nova York por Toronto e para o seu lugar veio o O.J. Anunoby. Acho que esqueci. É uma troca que surpreendeu porque o Barrett era o principal jogador dos Knicks, né? Inclusive tem um guia da NBA que eu fiz, vou tentar deixar o link aqui no card. Se eu não me engano, o Barrett foi o jogador que eu escolhi para representar o Knicks naquele guia, né? Como principal jogador da franquia. Então pegou muita gente de surpresa essa troca aí, mas vamos ver o que vai acontecer, né? NFL. Vamos falar de NFL agora. Penúltima rodada da NFL. Tá acabando a temporada regular. Chega logo, playoffs. Cleveland Browns. É Cleveland, né? 37-20 no New York Jets. Dallas Cowboys, 20-19 no Detroit Lions. Houston Texans, 26-3 no Tennessee Titans. Chicago Bears, 37-17 no Atlanta Falcons. Baltimore Ravens, 56. E se você acompanha, você sabe que passou de 30 é bem difícil acontecer na NFL. Então, 56 foi, e 19, né? O Dolphins fez bastante pontos também. Saints, 23-13 nos Buccaneers. Bills, 27-21 nos Patriots. Cardinals, 35-31 nos Eagles. E para encerrar, Jaguars, 26-0
Os Panthers não fizeram nem field goal nesse jogo. 26-0 aí. Colts, 23-20 nos Raiders. Rams, 26-25 nos Giants. 49ers, 27-10 nos Commanders. Steelers, 30-23 nos Seahawks. Chiefs, 25-17 nos Bengals. Broncos, 16-9 nos Chargers. Packers, 33-10 nos Vikings. Classificação. No leste, o Miami Dolphins com 11 vitórias, seguido do Buffalo Bills com 10, New York Jets com 6 e New England Patriots com 4. Detalhe, Miami Dolphins já está classificado para os playoffs, né? Porque mesmo que o Buffalo Bills ultrapasse, ele vai ficar como o melhor não vencedor classificado. Não é o caso do Bills, não. O Bills disputa ali com alguns outros. Então, seguindo, né? No Oeste, a gente tem os Chiefs, já classificado e garantido como a primeira posição, seguido dos Broncos, Raiders e os Chargers. No Norte, Baltimore Ravens se classificou direto para a próxima fase. Ele pula uma fase. Porque são como se fossem 8 classificados, tá? E aí você vai montando ali, pega o primeiro de cada divisão, mais os 3 melhores, os quatro melhores não classificados, que são, entre aspas, porque na verdade são 3. Porque o melhor time entre os 4 primeiros não enfrenta esse quarto time não classificado. Ele vai direto para a próxima fase. E no caso é o Baltimore Ravens, porque não tem como ninguém alcançar as 13 vitórias dele. Né? Então, por isso que ele já está classificado. Os Browns com 11 também estão classificados, porque é a mesma coisa que o Dolphins. Ninguém consegue passar eles ali por essa última vaga, caso eles não se classifiquem. E aí no Sul tá tudo embolado. Jaguars, Colts, Texans, o Titans tá fora. Quem que tá fora aqui? Faltando uma rodada? Jets, Patriots, Riders, Chargers e o Titans. Tá fora e o Bengals. E com isso o Broncos também tá fora. Né? Com 10 vitórias, quem é que está se classificando? Os Browns já estão classificados. Ali já ficam com essa vaga de quem não tem. Então, o Dolphins está classificado porque ninguém pega as 11 vitórias dele, mas ele pode perder essa vaga para os Bills, o Buffalo Bills. E aí a gente tem o bonde de quem está com 9 vitórias e que pode alcançar aí a 10ª, né? Steelers, Colts, Texas, os próprios Jaguars, na última rodada, qualquer um deles pode ficar fora. Então, no Sul é uma briga muito grande ali e eles têm que torcer, porque no momento tem uma vaga só e provavelmente essa vaga vai ficar entre eles, ou talvez até com os Steelers, né? Os Steelers tentam aí ficar com essa vaga, mas provavelmente sai daí essa parada toda, né? Porque no leste passa 2 provavelmente, ou claro, existe a possibilidade do Bills empatar com toda essa galera aí que tá com 10, e aí ele nem vai, né? Ele perde os critérios de desempate. Tudo pode acontecer. Mas tá assim na NFC. Já na NFC, o Dallas Cowboys e o Philadelphia Eagles estão classificados, mas não se sabe como o primeiro ou como o segundo. E os 76ers, os 49ers, estão classificados como os melhores primeiros colocados. Porque pelos critérios de desempate, né, que a liga adotou, não tem como os Cowboys, os Eagles ou os Lions passarem eles. Então eles já estão como os primeiros colocados aí. E o Rams está classificado. Então a mesma coisa, sobra uma vaga. Né, porque ninguém alcança também pelos mesmos critérios dos pontos de desempates. Então o Lions está classificado, os Cowboys, Eagles, 49ers e Rams. Aí a vaga ficaria com o Green, teria que ver com quem tá com 8, né? Buccaneers, Saints, Falcons, Packers, Vikings, Bears, tá tudo bem, e os Seahawks, tá tudo bem bolado aqui na NFC. Eliminados os Giants, Commanders, os Cardinals e os Panthers. São os times que estão eliminados aí na NFC. Fórmula 1 agora? Ah, mas não teve corrida. Não teve corrida. Teve gente sendo anunciada na equipe? Não, mas a gente teve o seguinte. O novo nome dessa nossa equipe querida, que é a Sauber, que vai se chamar Stake F1 Team. E é a Sauber, tá? Não é a antiga, é a Sauber. A Sauber está aí
desde 1993, quando eles entraram, primeira vez. Nunca saíram da categoria, mas entre 2006 e 2009, eles correram com o nome de BMW. E desde 2019, eles correram com o nome de Alfa Romeo. E vai ficar mais doido ainda, porque a partir de 2026 eles vão correr com o nome de Audi. E agora, a princípio, entre 2024 e 2025, 2 temporadas, eles vão correr com o nome de Stake. Stake F1 Team. É a Sauber. Comandado pela Sauber, tá na sede da Sauber. Vem no carro Sauber Group, mas tem o nome. Fica mais doido ainda, porque em 2010, Pedro Della Rosa e Kamui Kobayashi correram com aquele carro branco, com bico preto, e com motores Ferrari, e a equipe se chamava BMW ainda. Né? Então, a Sauber é uma loucura. A Sauber tem o carro, para quem não conhece, o carro que não é aceito nem no céu nem no inferno. Ele é um carro da Red Bull, com patrocínio da Petronas e um motor Ferrari. A Sauber, ela é porque ela quase correu com o nome da Red Bull. Ela era a equipe principal da Red Bull entre 95 e 2004. O carro da Red Bull, que vocês vê, que tem o Felipe Massa correndo na Red Bull, tudo mais, é a Sauber. Eles compram, a Red Bull compra a Jaguar e tudo mais. Então, a Sauber é uma loucura essa equipe suíça, mas agora vai se chamar Stake. Acho que a gente vai ter que se acostumar até chegar no Grande Prêmio do Bahrein, né? Lá, com esse nome aí. Mas, vamos embora. Falar dos continentais, não tivemos Champions, não tivemos Libertadores, não tivemos jogo de continental nenhum. Mas tivemos o sorteio das oitavas de final da Champions Asiática. E é isso. Ah, mas são 4 jogos. São porque, na verdade, são as quartas de final da conferência. Porque funciona igual os esportes americanos, é por conferência leste-oeste. Da Champions Asiática, que é um continente muito grande. Acho que aqui se juntar essas Américas, é que agora, com o novo Mundial, não precisa, né? Obviamente, eles são obrigados a se enfrentar. Então, meio que não precisa unificar mais a Libertadores. Então, vamos lá. O Nasaf, do Uzbequistão, vai enfrentar o Al-Ain, do Emirados Árabes. Al-Ain, esse que enfrentou o Real Madrid na final do Mundial de Clubes já, como campeão nacional. O Al-Faiha, da Arábia Saudita. Um dos poucos clubes, único clube da Arábia Saudita na Champions que não teve aquele alto investimento da família real. Não tem nenhum grande jogador no Al-Faiha. Mas o Al-Nassr era o do Cristiano Ronaldo, né? Então vai ser um clássico saudita, um confronto entre dois times do mesmo país. A Arábia Saudita, que é o país que mais classificou nesta fase da competição, nesta conferência, iguala-se com a Coreia do Sul, eu acho, na outra, se não me engano. E aí a gente tem um confronto bem interessante, esse aqui, ó, que é Sepahan e Al Hilal. Por que é interessante? Porque, não sei se você acompanhou na época, mas o Sepahan, ele era do grupo do Ittihad. E eles não se enfrentaram na fase de grupos lá no Irã, porque o Sepahan tinha uma estátua de um general iraniano famoso por confrontos ali com os árabes, né? Então, o Ittihad se recusou a jogar, aquilo se tratou como um ato político, foi averiguado pela FIFA, tudo mais. Foi um rolo. Eu procurei aqui para dizer para vocês como foi solucionado isso. Aparentemente não aconteceu esse jogo foi dado no WO e nenhum dos dois times fez os pontos. Só que tem um detalhe, né? Ele vai enfrentar de novo um time árabe agora, o Al Hilal. Então é curioso como é que vai ser. Eles vão tirar a estátua para não acontecer isso de novo? Vão trocar de estádio? O que eles vão fazer para não acontecer o que aconteceu com o Ittihad? Porque para quem não sabe, vocês já assistiu 300, o Rodrigo Santoro representava naquele filme o Xerxes, um rei persa. E a Pérsia é o Irã hoje. Então, os iranianos, eles são persas, eles não são árabes, é outro povo. Né? Então, você tem os árabes e você tem os persas. Inclusive, né, aqui, Emirados Árabes, o nome já disse, são árabes também, é a mesma etnia. E você tem os uzbeques,
né? Uzbequistão, terra dos uzbeques. Então você tem 3 etnias, basicamente, aqui muito forte. Os árabes, os uzbeques e os persas. Então vai ser bem interessante esse confronto aqui do Sepahan com o Al-Hilal. E aí o Nafahor vai enfrentar o Al-Ittihad. Né? Nafahor também do Uzbequistão, ali, Uzbek, que se mostrou bem aqui nessa Champions League. Do lado leste. De lá. Vamos falar agora, teve bastante confronto, né? Então, o Japong Hyundai vai enfrentar o Pohang Steelers na Coreia. O Pohang Steelers ele é o maior campeão da Ásia do leste. Ele junto com o Uriah Red Diamonds. Inclusive, ele eliminou o Uriah Red Diamonds, que jogou o Mundial de Clubes agora. Os Steelers têm 3 títulos, os Red Diamonds também têm 3 títulos. Eles só perdem para o Al-Hilal com 4. Inclusive, em 2021, tivemos a maior final da Ásia, que era simplesmente os 2 tricampeões do momento, que o Red Diamonds é o tri, ganhou o tri agora. Simplesmente para ver quem seria o primeiro tetracampeão. Foi uma grande final. Eu vi essa final, passou aqui no Brasil, então não foi nem um pouco difícil de assistir. Passou, acho que na ESPN. E era uma final grandiosa por tudo que envolvia. E aí a gente tem o Hyundai da Coreia também vai enfrentar. E sim, são 2 Hyundai. A Hyundai é coreana, ela patrocina 2 times, o Cheolmuk e o Sun. Porque na Ásia é comum ser de fábrica, né? Os times de fábrica, então provavelmente os 2 times vieram de funcionários da Hyundai e tudo mais. Vão enfrentar o... Calma que isso não é difícil aqui para mim. Fentiforet Kofu, do Japão. O Hyundai é o grande favorito, é o time que maior, né, desses aí. Shandong Taishan, que eu acho que jogava o Talisca, jogava nesse time, vai enfrentar o Kawasaki Frontale, do Japão. E o Bangkok United, da Tailândia, vai enfrentar o Yokohama Marinos, do Japão. Então, esse aí é os confrontos das Champions Asiáticas, que acontece acho que em março ou fevereiro. Campeonato Nacional, na gringa. Pouca coisa. Premier League, Série A, Liga Portuguesa e Liga Saudita. Foi o que teve essa semana, tá? Premier. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Ah, consigo, beleza. United, 3-2 no Aston Villa. Esse jogo, na semana passada, a gente comentou, né? Que ele estava acontecendo enquanto a gente estava montando aqui os slides. Tava 2-1 pro Aston. E aí o slide estava todo formado com o Aston Villa ganhando. E aí o United vira para 3-2. Então, aqui tá certinho para vocês. O United 3-2. Chelsea, 2-1 no Crystal Palace. Wolverhampton, 4-1 no Brentford. City, 3-1 no Everton. Brighton, 4-2 no Tottenham. E o West Ham, 2-0 no Arsenal. Custou ao Arsenal a liderança do campeonato, né? Aí, aqui não dá mais para eu aparecer. Beleza. O Chelsea, 3-2 no Luton Town. O Crystal Palace, 3-1 no Brentford. City, 2-0 no Sheffield. Aston Villa, 3-2 no Burnham. Wolverhampton, 3-0 no Everton. Northam, 2-1 no United. Fulham, 2-1 no Arsenal. Tottenham, 3-1 no Bournemouth. Liverpool Newcastle é hoje, segunda-feira, mas eu decidi deixar para a semana que vem, porque senão ia ficar pouco conteúdo. O vídeo ia ter que sair mais tarde, né? E semana que vem tem muito poucos jogos acontecendo, porque a Premier League tem a tradição de jogar no Natal e no Ano Novo. E semana que vem, algumas ligas não voltam, tá de folga, então eu decidi deixar para a semana que vem. Classificação: Liverpool em primeiro, seguido do Aston Villa, lembrando que o Liverpool não jogou ainda essa rodada. City e Arsenal indo para o Champions. Tottenham indo para a Liga Europa, Conference via outros meios. Aí segue West Ham, United, Brighton, Newcastle, Chelsea, Wolverhampton, Bournemouth, Fulham, Crystal Palace, Nottingham Forest, Brentford e Everton. São rebaixados o Luton Town, o Burnham e o Sheffield United. Liga Portuguesa, tivemos 2 jogos da rodada 15 semana passada e a rodada continuou essa semana. Dividiu em 2 semanas essa rodada aí de Ano Novo e Natal, né? O Arouca 4-1 no Estrela Amadora, Benfica 3-0 no Famalicão, Porto 1-0 no Chaves, Gil Vicente 1-0 no Boa Vista, Estoril 4-0 no Farense, Braga 3-1 no Casa Pia e o Sporting 2-1 no Portimonense. E aí segue Sporting liderando o campeonato, Benfica indo para playoffs de Liga dos Campeões, Porto indo para a Liga Europa e o Braga indo para a Conference. E segue o campeonato assim: Vitória de Guimarães, Moreirense, Famalicão, Farense, Estoril, Arouca, Estrela Amadora, Casa Pia, Boa Vista,
Gil Vicente e Portimonense. O Rio Ave está indo enfrentar o terceiro colocado da Série B. Vizela e Chaves estão sendo rebaixados. Campeonato italiano, Napoli e Monza 0x0, a Fiorentina 1x0 na Torino, Genoa e Internazionale 1x1, a Lazio 3x1 na Frosinone, Atalanta 1x0 no Lecce, Udinese 3x0 no Bologna, Cagliari e Empoli 0x0, Salernitana 1x0 no Hellas Verona, Milan 1x0 na Sassuolo e a Juventus 1x0 na Roma. Então segue Inter liderando o campeonato, seguido de Juventus, Milan e Fiorentina indo para a Champions, Bologna indo para a Liga Europa e a Conference via outros meios. Aí segue o campeonato com Atalanta, Roma, Napoli, Lazio, Torino, Monza, Genoa, Lecce, Frosinone, Udinese, Sassuolo e Hellas Verona, sendo rebaixados Cagliari, Empoli e a Salernitana. Campeonato Árabe. Al-Ettifaq e Al-Hazam 1x1. Al-Ettifaq do Henderson. Al-Ittihad e Dunk 1x0 pro Al-Ittihad. Al-Hilal segue numa sequência muito boa. 2x0 no Al-Faiha. Al-Riyad 4x3 no Abha. Al-Ali 1x0 no Al-Kalehi. Al-Atud 0x0 com o Al-Fateh. Al-Nasser 4x1 no Al-Ta'un. E o Al-Shabab 1x0 no Al-Weda. Isso. Esse ficou assim a rodada. Classificação. Al-Hilal em primeiro e Al-Nassr em segundo para Champions, seguido do Al-Ali, Al-Ta'un, Dunk, Al-Fateh, Al-Ittihad, Al-Ettifaq, Al-Weda, Al-Kalehi, Al-Shabab, Al-Atud, Al-Hayat, Al-Faiha e Al-Riyad. Rebaixados, Al-Tae, Abha e Al-Hazan. Brasileirão, mercado de transferências rolando e tudo mais. Temos Marcos Leonardo no Palmeiras, talvez. Temos alguns. O Santos trouxe um pacotão, né? Trouxe Gil, William Bigode. Ele trouxe uma galera aí, o Santos, mas eu trouxe dois para vocês aqui que eu achei que foram os principais. Scarpa é do Galo, né? Acho que talvez fosse a melhor opção dele para pós-carreira, porque ele tinha a opção do Galo e Flamengo, né? Ele jogou no Palmeiras e no Fluminense, e os dois são muito rivais do Flamengo. O Galo também é, né? Então agora ficou mais afastado do Flamengo ainda. Mas o Galo não tem uma rivalidade com o Flu, não tem uma rivalidade com o Palmeiras, tem uma rivalidade com o Fla. Esses dois times têm uma rivalidade com o Fla. Então, eu acho que foi uma boa ele ir pro pós-carreira, aquele negócio que a gente fala. É uma rusga, assim, né? Ele ia. Porque uma coisa é ele ter jogado no Palmeiras, a torcida do Flu, vai lembrar com carinho da época que ele jogou lá. Se ele for o Flamengo, acabou. Né? Se ele vai pro Flamengo, acabou o carinho que os palmeirenses têm. Ele ir pro Galo, ainda fica o carinho, né? Então é algo que, para não manchar a carreira dele, ele acabou, acho que foi a melhor opção de gerenciamento de carreira para ele. E Everton Ribeiro não é mais jogador do Flamengo neste momento. Pode ser que ele assine um novo contrato com o Flamengo, mas neste exato momento o contrato dele acabou e o Flamengo não renovou, então ele está fora. E é isso. Né? Acabou aqui. Essa semana a gente teve. Eu não botei no slide porque eu não gosto de trazer notícias tristes no slide. Né? Claro, às vezes a gente traz notícias aqui, isso aqui é um programa de notícias. Então, pro lado do Flamengo, essa semana, o Tenir, que era um grande símbolo do clube, acabou falecendo hoje, na data que a gente está gravando esse vídeo. Mas durante a semana, o Gil de Ferran, que era vencedor das 500 milhas de Indianápolis, foi diretor na BAR, na Fórmula 1, estava na McLaren atualmente, acabou falecendo. Ele estava pilotando um carro, acabou não foi um acidente, ele teve um princípio de infarto, conseguiu levar o carro até os boxes e acabou falecendo no hospital. Então, com essas duas notícias tristes, a gente se despede aqui do primeiro resumo semanal de 2024. Mas eu vou repetir um pouco do que eu falei no último vídeo de 2023. Vou deixar o link. Eu vou deixar o vídeo que vai aparecer aqui depois, quando tiver aquele videozinho lá. Que é muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco em 2023. Espero que vocês continuem em 2024. Siga a gente em todas as redes sociais, que o link está aqui na descrição. A gente está nos Threads, no X, no Instagram, Facebook,
TikTok e, é claro, aqui no YouTube. Então é isso. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui. Que acompanharam o resumo semanal, que é um quadro mais duradouro aqui do canal, agora com mais vídeos do canal também. Era o Opina aí, mas o Opina aí, a opinião da rodada e o Opina aí, eles não eram contínuos, né? Eles são esporádicos. Então, o primeiro quadro já era o quadro mais longevo, sequencialmente, mas agora em vídeos também totais. Então é isso. Eu vou deixar aqui rolando aqui aquele videozinho maroto do tio Sam pedindo para você se inscrever. Vai ficar aqui, vou deixar uma playlist com dos campeões, a lista dos campeões de ligas para vocês. Temos de Copa do Mundo, temos de FIA, temos de Fórmula 1, FIA do Brasil, né, os brasileiros campeões de automobilismo. Temos de Fórmula 1, NBB, NBA, temos de Copa do Brasil, Libertadores, muito vídeo. Champions eu vou fazer quando acabar essa temporada. Champions Asiática talvez também, quando acabar a temporada. Vamos ver como é que vai ser. E é isso. Mundial de Clubes não tem, mas tem aqui dos campeões. E aqui dos campeões do ano de 2023 como um todo. E é aqui o tio Sam vai pedir para você se inscrever agora. E é isso. Falou!